A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado na minha e na tua vida. Sabe que nós somos mais do que vencedores por nós ser filhos de Deus. Não filho de um qualquer Deus, não, mas filho do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que nos criou na sua imagem e semelhança. E Jesus disse que todo o poder Ele nos deu. Nos deu todo o poder, conforme está escrito lá em Lucas 10:19. Todo o poder nos foi dado. Foi dado a você, foi dado a mim. Porque esse mesmo Jesus, que todo o poder lhe foi dado ao Pai, Ele está dentro de nós, com todo o poder que lhe foi dado. Para quê? Para que nós dominássemos, para que nós reinamos. Mas por que não estamos a reinar? Porque nós não estamos a obedecer a palavra de Deus. Olha só o que Deus disse a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim a Josué: Josué, medita dia e noite nesta palavra, para que tudo te vá bem e para que prospere em toda a tua empreitada. Assim, em tudo que tu empreenderes, serás bem-sucedido. Ou então, farás prosperar o teu caminho. Deus não está falando que é Deus que vai fazer prosperar, não. Deus está falando que quando Josué obedecer e meditar dia e noite na palavra, ele vai encontrar instruções na palavra, ele vai encontrar sabedoria na palavra, ele vai encontrar tudo o que ele necessita na palavra. E se ele andar com a palavra, vai vencer. E a palavra do Senhor diz em Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, na versão King Jaime, na minha versão, na versão da minha Bíblia que eu uso, diz assim: abençoados com fidelidade, olha só, abençoados com fidelidade são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e nem andam na companhia daqueles que zombam de Deus. Versículo 2: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei meditam dia e noite. Quer dizer que para mim ser bem-sucedido, eu devo obedecer uma lei. Qual é a lei? A lei de Deus. Meditar nessa lei, amar essa lei, respeitar essa lei, honrar essa lei. Quando eu fazer isso, por isso a palavra do Senhor disse, eles são, esses que meditam de dia e noite na lei do Senhor, a palavra do Senhor disse que esses são como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, correntes, que dão seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto eles fazem dá certo. Por quê? Porque eles não fazem por si mesmos, porque eles fazem com Deus, diz a Santo. Então, a palavra do Senhor, Moisés foi chamado por Deus, andava com Deus, ouvia Deus, obedecia a Deus e era próspero em tudo que ele fazia. Deus disse: Moisés, vamos só imaginar nas pragas. Tudo quanto Moisés falou, ele ouviu de Deus. Deus vai falar: Moisés, faz isso. Moisés ouvia e fazia segundo aquilo que Deus lhe mandava. E as coisas aconteciam. Então, Deus seja louvado na tua vida quando você obedecer a Deus. Não é que quando você vai obedecer a Deus, as circunstâncias não vão chegar até você. Não é isso. As circunstâncias vão chegar até você, sim. Mas em cada circunstância, você tem que olhar cada circunstância, cada problema que se levantar
contra você, como uma escada, como um degrau para você chegar até no topo aonde você tem que chegar. Tem que ver assim. Tem que ver assim. Vamos entender uma coisa. Que Deus, Ele respeita a sua palavra. Quando Deus fala, Deus não muda. Se Ele falou, está falado. Ele diz. Está falado. Ninguém pode mudar. Por que hoje em dia nós vivemos sob os problemas? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. E depois queremos que Deus abençoe. Queremos fazer do nosso jeito. Depois queremos que Deus nos honra. Não é assim. Nós devemos obedecer a palavra conforme ela é. Se Deus disse não toca, não toca. Não anda, não anda. Não fala, não fala. Mas nós não. Nós queremos falar, não, Deus entende. Não, com Deus não é assim. Com Deus é obedecer a palavra de Deus. Jesus falando, ele disse assim, que maravilhoso é esse Deus. Não se turba o vosso coração. Para fazer o quê? Para não se preocupar, ou não deixar o nosso coração se preocupar, ou não ficar preocupado com as coisas, ou com os problemas que vão chegar até a nós. Desde que nós crê em Deus, e crê também no Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós somos mais do que vencedor. Jesus ainda diz, aquele que meditar, ou então aquele que ouvir a palavra e obedecer, é comparado com um homem que construiu sua casa sobre uma rocha, soprou o vento, e o vento não pode derrubar aquela casa. Por quê? Porque ela está edificada sobre uma rocha. E quem é essa rocha? É Jesus Cristo, a rocha inabalável. É por isso que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és o Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, sobre você edificarei a minha igreja. Por isso, nós somos a igreja edificada. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Senhor. E foi o Senhor quem nos edificou. Para quê? Nos edificou para quê? Para a morada dele. Nos edificou. Nos transformou. Meu amado, o que estamos à espera para reinar com esse Cristo? Uau, Deus seja louvado. Que a palavra do Senhor disse que um homem que não seguia a Cristo expulsava demônio em nome de Cristo. Os discípulos viram aquilo, se constrangiram e foram a falar a Cristo. Cristo, encontramos alguém em teu nome a expulsar demônio. Cristo falou, não lhe repreendam. Não lhe repreendam. Porque quem não é contra nós é conosco. Meu amado, quem não é contra nós é conosco. Então, vamos ter bom ânimo. Sabemos que nós temos um grande Deus. Josué, se nós lermos a história de Josué, a única vez que Josué perdeu uma guerra foi o dia que Josué não consultou a Deus, mas consultou os anciões. Ele teve que ir para ir destruir uma cidade pequena. Mas por causa dele ver no tamanho da cidade, não foi consultar a Deus, foi consultar os homens. Ele errou, ele perdeu a batalha. Porque se ele ia consultar Deus, Deus ia lhe falar, primeiro se reconcilia, primeiro lava o povo, primeiro santifica o povo, porque tem um pecado no meio de vocês. Mas como ele consultou os homens não vejam que está escondido,
eles falaram, não, vai só 3.000. E aí foram derrotados. Mas quando eles voltaram e se posicionaram diante de Deus, se prostraram diante de Deus, Josué passou o dia, os anciãos passaram o dia sem comer. Deus falou a Josué, Josué, levanta daí, eu não te quero você aí deitado de joelho no chão. Às vezes, não está no problema, o problema não está em fazer jejuns. O problema não está em chorar, mas o problema está em se posicionar, está em obedecer a palavra, está em meditar a palavra, está em ouvir a palavra e obedecer essa palavra. Está aí o problema, porque muitos ouvem, mas não querem obedecer. Querem ouvir e depois fazer do seu jeito. Não é assim. Josué ouviu o povo, os anciãos, errou, perdeu a batalha. Ele voltou, perguntou a Deus. Deus lhe respondeu, ele falou, agora vai vencer, porque eu vou com você. Não importa o tamanho do problema, pede sempre a opinião de Deus. Não importa o que se levanta, não importa a capacidade ou o tamanho da coisa, pede sempre a opinião a Deus. Pede sempre a opinião a Deus. E você sempre será mais do que vencedor, mais do que vencedora. Mas se você procurar a opinião dos homens que não andam com Deus, não tem como sair daí bom conselho, não tem como sair daí boa direção, não tem como sair daí uma vitória. Porque aqueles que não andam com Deus andam segundo o curso desse mundo, ou andam segundo o sistema desse mundo. E o sistema desse mundo não nos levará a lugar nenhum. Sempre nos levará a um beco sem saída. Por isso, tenha bom ânimo. Você mais do que vencedor, você mais do que vencedora. Quando andar, se posicionar, agarrar na palavra, andar com a palavra, mastigar a palavra.